Bom, boa tarde a todos e a todas. Essa videoaula ela vai ser curta, ela vai ser breve, é uma aula aí de 5, 6 minutinhos apenas, comentando um pouco sobre o exercício, a atividade que eu passei para os novos anos, certo? Uma atividade que contém já alguns conteúdos novos, que eu ainda não havia trabalhado em sala, obviamente, por conta dessa paralisação, todo mundo está ciente, mas diante dos acontecimentos a gente não pode parar a nossa rotina, né? Então, vamos aqui às considerações para os alunos que forem realizar os exercícios. Algumas coisas têm que ser pontuadas, como por exemplo a questão dos mecanismos, os mecanismos econômicos das grandes corporações para que elas obtenham cada vez mais lucro e que o consumidor acabe pagando por isso. Não da forma, aliás, até mesmo da forma literal, né? Pagar mesmo, mas é uma questão de falta de competitividade entre essas próprias empresas, né? Essas grandes corporações acabam que elas se unem de diversas formas para diminuir a concorrência entre elas, compreende? E quem vai sofrer com isso somos nós, os consumidores, no final. Por quê? Porque ao não termos mais uma concorrência entre as grandes corporações, o preço do produto final acaba por ser o mesmo, praticamente. E essa é a grande alegação do capitalismo, né, do neoliberalismo e tudo mais, que é o quê? Que é essa concorrência. Só que essa concorrência acaba que não reflete no nosso bolso, não reflete no mercado final, não reflete no mercadinho do seu Zé ou no, enfim, qualquer grande distribuidora de alimentos ou de produtos. Porque quais são então esses grandes, ou aliás, quais são esses mecanismos, né? Vamos por partes. A gente tem três grandes principais. Nós temos o trust, o holding e o trust, o holding e o cartel, obviamente. São três mecanismos das grandes corporações para aumentar a sua lucratividade, certo? E, consequentemente, diminuir a concorrência entre elas e fazer com que o consumidor, por mais que ele escolha determinado produto X ou Y, ele vai acabar pagando mais ou menos a mesma coisa e a qualidade vai ser praticamente a mesma, né? Então, notem, eu vou explicar rapidamente cada um deles. Nós temos o trust, que é uma junção, é uma fusão, na verdade, entre duas empresas, beleza? Normalmente do mesmo ramo, ok? Essas duas empresas se unem, se fundem. Às vezes uma anterior deixa de existir para somente a outra continuar com o nome dela na empresa e galgar assim maiores lucros. Ou elas continuam às vezes com até os mesmos nomes, mas o capital em si ele está integrado, tá ok? Exemplos. Nós temos exemplos na telefonia, por exemplo, onde a gente tem GVT se fundiu com a Vivo, ou a NET se fundiu com a Claro. Então, esses são exemplos de trust. Empresas de mesmo ramo que se fundem, que se unem, tá ok? Formando assim uma única empresa, tá beleza? Ponto. Cartel. O cartel é empresas do mesmo ramo que fazem um acordo entre si, beleza? Fazem um acordo entre si para diminuir a concorrência entre elas. Ficou difícil? Eu vou retomar aqui o raciocínio. Vamos ver aqui um exemplo. Com exemplo fica tudo mais fácil. Se a gente pega, por exemplo, postos de gasolina, certo? Postos de gasolina que, se você analisar bem, os postos, quando você vai aqui em Goiânia abastecer o carro com seu pai, ou enfim,
você nota que os preços dos combustíveis são praticamente os mesmos em qualquer posto. Por mais que tenha, ali está 10 centavos mais barato, ali está 5 centavos mais barato, isso, digamos, da onde você tiver desse preço, pouco importa. Então, o cartel seria empresas do mesmo ramo, quer dizer, no exemplo, ramo de combustível, mas que elas não se fundam, elas não se unem, elas não juntam capital, simplesmente elas fazem um acordo entre elas, tranquilo? Elas fazem um acordo entre elas para diminuir a concorrência entre os grandes, estão me entendendo? Então, sei lá, a Texaco faz um acordo com a Ipiranga, que faz um acordo com não sei o quê, para que padronize o valor do produto, no caso o combustível, sei lá, a gasolina. Eles fazem, vamos padronizar aqui o nosso preço, porque aí não vai ter concorrência. Independente de onde o cliente... Tudo bem que o cliente pode abastecer no seu posto ou no meu, mas ele não vai sair do bairro onde ele mora para abastecer lá no outro que está lá do lado do estado porque está mais barato. Não. Cada um vai ficar no seu ali e essas empresas evitam a concorrência entre elas, acabando assim por gerar um acordo, né? Um acordo entre elas para não haver muita diferença no preço daquele determinado produto. Tá? Isso é ilegal, ok? Cartel é ilegal, pelo menos era para ser, né? Mas a galera costuma fazer e faz muito. Ponto. Cartel, trust. Para finalizar, holding. O holding talvez seja ultimamente a prática mais bem utilizada, ou pelo menos mais efetiva do ponto de vista econômico, que funciona basicamente o quê? Uma empresa, ou um grupo, né, de empresa, uma empresa X, compra a maior parte de outras empresas, certo? Porcentagem dessas empresas. Grandes empresas, normalmente elas têm muitos acionistas, muita gente que investe dinheiro nela, então elas fragmentam as suas ações para que tenham pessoas com dinheiro sempre colocando e apostando, e isso envolve mercado de ações, bolsa de valores, uma série de coisas. Ponto. Então tem como a gente comprar partes de uma empresa, tá? E aí outras empresas maiores, com mais dinheiro, enfim, compram a maior parte de empresas do mesmo ramo e tornam essas empresas que antes eram concorrentes, agora o lucro maior delas vai ser só para uma única empresa. Compreende? Exemplo, vamos ao exemplo. Cerveja aqui no Brasil. A gente tem as principais marcas, né? Bom, pelo menos foram durante muito tempo. Skol, Brahma e Antártica. Ok, ponto. Skol, Brahma e Antártica. Só que se você for analisar Skol, Brahma e Antártica hoje em dia, você vê que na garrafa da Skol, da Brahma e da Antártica, vai ter lá um selo escrito Ambev. O que isso significa? Significa que essa empresa Ambev é a dona da Skol, da Antártica e da Brahma. A Ambev tem a maior parte dessas 3 outras empresas. Então, para a Ambev, pouco importa se você está bebendo Skol, Antártica ou Brahma. O que importa é que você beba uma das 3, porque o dinheiro está indo para a Ambev. Tranquilo? Acho que ficou claro. Não vou me estender demais, porque eu sei que essas aulas às vezes cansam. Qualquer dúvida, só me procurar nos canais midiáticos do CEPI Pedro Gomes. Valeu, abraço.